Vou entrar um pouquinho antes só para fazer teste aqui, para ver se tá tudo certinho. Veja aí se já apareceu lá. Entrou? Esperar todo mundo entrar aí, pra gente começar a conversar. Tô com 9, né? Sentar. Deus abençoe, meus queridos. Igor, Regiane, Assis, meu pai. Deus abençoe, meu querido. Vai ficar bem ruim a visualização. Boa noite, Robson. Deus abençoe, Adri. Deus abençoe, Manuel. Já vamos começar a conversar, hein, meu povo. Muito forte. Pessoal, me falem como que tá o áudio aí. Se o áudio tá bom, dá pra escutar bem. Porque tá chovendo aqui, eu acho que tá interferindo no áudio. Boa noite, Patrícia. Deixa eu que tá tudo normal. Show de bola. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí, bem rápido, só para o pessoal entrar. Quem puder compartilhar aí, compartilhe.
Oi, tia Salma, tudo bom? Saudades, minha querida. Deus te abençoe, Christian. Ô, Rian, veja se deu certo eu compartilhar. Apareceu no meu feed, no meu perfil lá. Deus te abençoe, Lu. Seja bem-vindo, meu povo. Vou entrando aí. Não. Compartilhei pelo tempo. Boa noite, Sérgio. Só tô compartilhando aqui e já começando. Boa noite, mãe. Agora foi. Deus te abençoe, Letícia. Espera pra mim. Vamos lá, meu povo. Vamos deixar o pessoal ir entrando aí também. A minha ideia mais é que esse vídeo fique gravado na página do templo, tá? Então Então acho que eu vou seguindo já. Conforme o pessoal vai entrando aí, a gente vai dando continuidade também. Vamos lá, já estamos com quase 40. Vamos lá, meu povo, vamos entrando. Com essa live eu quero expor algumas situações que o tempo acaba encontrando pela frente, tá? Tem muita pergunta. A Quimbanda ainda é um culto muito desconhecido, né? E a gente não pode se garantir muito pela internet, infelizmente. Né? A internet fala muita besteira, né? O que a gente tem muito aí é pessoas, não vou nem entrar em termos pejorativos, porque cada um faz o que quer, né? Tem pessoas que mexem com essa questão de ocultismo, né?
lê carta cigana, que faz esses atendimentos assim, exclusivamente financeiro, e acaba, como tá vendo que hoje a Quimbanda é um culto que está se crescendo muito, acaba se utilizando desse nome, né? Acaba se utilizando desse nome. Tanto para fazer trabalho de amarração, trabalho de vingança, né? Como se a Quimbanda fosse baseada apenas nisso, né? Infelizmente, né? Então a gente tem aí alguns segmentos de Quimbanda, né? Que o nosso a gente segue Quimbanda Xambá, tá? Eu sigo em alguns fundamentos meus, alguns não, a maioria dos meus fundamentos eu sigo Quimbanda Xambá, tá? Mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto de ficar vinculado a alguma nação, a alguma vertente, tá? Eu acho que isso daí nos prende muito a conhecimento, tá? Acaba nos prendendo, porque a Quimbanda é um culto muito amplo na relação de feitiço, na relação de tratamento de pessoas, né? E eu ficar preso por uma vertente só, eu acabo não é o meu jeito de tocar Quimbanda, tá? Claro que eu vou expor hoje o que o nosso tempo, que o tempo de Quimbanda, Chubeuzebu e Tranca-Rua prega, tá? Mas, como eu já disse até em alguns vídeos, nós não somos os donos da verdade, tá? Nós não temos a verdade como unicamente nossa. Então, cada um é um jeito muito parecido até com a Umbanda, né? A Umbanda não tem uma vertente totalmente verdadeira, né? Cada casa tem a sua verdade, ponto final. A Quimbanda também é assim, tá? Por mais que às vezes a gente encontre duas casas do mesmo segmento, duas casas, digamos, uma casa que acabou saindo da outra, vai ser diferente o culto, tá? Seu fundamento vai ser o mesmo, tá? Mas a forma de você explicar, a forma de você entender aquele assunto é de cada um, é particular, tá? Pessoal, outra coisa também, se caso dê algum problema no vídeo aí, vão me mandando mensagem, tá? Aí eu retomo o assunto que acabou travando o vídeo, combinado? Porque hoje tá chovendo, não tá uma conexão muito boa com a internet, tá? Bem hoje que a gente foi fazer a live ainda começou um temporal aqui, tá? Então vão mandando mensagem se tá tudo ok, tá tudo tranquilo, e eu vou seguir no assunto, tá? Eu separei alguns temas, tá? Que foram temas que o pessoal acabou me mandando no particular, tá? Alguns foram de filhos, outros foram de clientes e outros foram só de seguidores da página mesmo, tá? Então eu vou debater um pouquinho aqui com vocês. Claro que a gente também está sempre aberto a perguntas, tá? Então se vocês quiserem mandando perguntas, eu vou selecionando. Eu não quero fazer uma live muito comprida, tá? Eu quero fazer que ela valha no máximo 1 hora, tá? E então é isso, tá? Quero ver o tempo de live. 3 minutos. Isso, beleza. Então vamos seguir, eu vou começar a falar alguns temas aqui, tá? Como eu disse, nós não somos a verdade absoluta, tá? Isso é o que o nosso templo prega. E eu acho que o mais importante é a gente respeitar a visão de cada um também sobre esse tema, tá? Claro que tem algumas coisas que são verdades absolutas dentro do culto, né? Isso qualquer um que se intitule Quimbanda vai acabar tocando isso, tá? Então vamos lá. Vamos chegar de delongas aí. Acho que tá tudo ok aí. Não estamos com problema de conexão, tá? Primeiro tema que eu quero falar com todo mundo expor isso, porque isso é uma dúvida que eu vejo que é muito constante. Eu vejo que até tem templos de Quimbanda que não sabe essa diferença, tá? Isso eu até falei numa live, eu faço também lives voltada aos filhos da casa. Então é num grupo fechado que a gente tem só de filho, né? Que a gente eu acabo fazendo algumas lives com alguns temas já da nossa casa, diretamente, né? São temas também de fundamentos.
Então são temas que eu não vou compartilhar aqui na página, tá? E sim nesse grupo fechado, combinado? Então vamos lá, primeiro tema, o tema mais que eu vejo que todo mundo acaba pecando um pouco, né? Kimbanda com QU e Kimbanda com K. Essa é a diferença, tá? Tem diferença, tá, meu povo? Não adianta você só querer agilizar a escrita e colocar com um K, que não é o certo. Pelo menos para mim a Kimbanda não é o certo, tá? A Kimbanda com QU, vamos falar da Kimbanda com K primeiro, tá? A Kimbanda com K, ela ainda se deriva, ainda o culto dela tem muita raiz africana, tá? O culto de Kimbanda, ele é um culto com uma vertente africana, tá? Uma matriz africana, mas ele não é um culto africano. Ele é um culto 100% brasileiro, tá? Então não existe, como lá na África não vai existir candomblé, e como aqui lá não vai existir Kimbanda e lá não existe Umbanda, tá? Oi, Matheus, seja bem-vindo. A Kimbanda com K, então, ela se deriva muito lá na África e no culto dela, né? Geralmente quem toca esse culto ainda com K é a Kimbanda Malay, tá? É uma Kimbanda que ela é conhecida também como Kimbanda de Inquices, tá? Mas não que seja 100% baseada em Inquices, tá? Inquices, para quem não sabe, é a energia da natureza manifestada, tá? É igual orixá, só que na língua banto, quimbundo, tá? Mas é raiz Angola. Então a gente tem essa Kimbanda, a Kimbanda Malay. A Kimbanda Malay, ela ainda faz muito culto aos inquices, a forças da natureza, tá? Então ela, como ela se deriva ainda muito, a raiz dela ainda está muito na África, a gente nomeia ela com K, tá? Kimbanda com K. A Kimbanda com QU é a Kimbanda do nosso tempo, tá? Vocês podem ver aqui em cima, tá o nome do nosso templo, né? A Kimbanda com QU. Por quê? Porque ela é 100% brasileira. A gente não tem raiz nenhuma africana. Nenhuma também não, tá? Porque os nossos assentamentos, tudo tem uma raiz, tá? E essa raiz é africana. Mas o culto, ele se aprimorou e ele é 100% moldado aqui no Brasil, tá? Então ele é brasileiro. Quando a gente fala em Kimbanda brasileira, a gente coloca a Kimbanda como QU, tá? Esse estilo de Kimbanda, a Kimbanda brasileira, ela é uma crença que hoje em dia ela está se propagando muito, né? Por mais que a gente, que podemos falar que a Kimbanda a gente já tem indício dela ali há mais de 3.000 anos, né? A gente tem já relatos de crenças muito parecidas com a Kimbanda lá, tá? Mas o culto mesmo que ele começou a ser praticado foi em torno de 100 anos atrás, aqui no Brasil, tá? Esse culto, ele primeiramente ele foi ali abraçado um pouco pela Umbanda, né? Hoje esse culto já tomou força suficiente para se desvincular da Umbanda, tá? Então ele tem força hoje para ser tocado sozinho, né? Sem ter nenhuma outra religião em cima disso, né? A Kimbanda, ela tem suas características totalmente próprias, principalmente a Kimbanda brasileira, né? Ela tem suas características próprias. É um culto à ancestralidade, né? É um culto que a gente louva os ancestrais tanto da rua como os nossos ancestrais também, tá? Então essa é mais ou menos a diferença, tá? Da Kimbanda com QU brasileira, Kimbanda com K é brasileira? Mas um culto muito forte africanista ainda, tá? Qualquer dúvida, por favor, vão me mandando aí, tá? Que eu vou passando a régua para tentar dar tempo de fazer essa live. Isso aí, tia, isso aí. A Kimbanda que a Frapel pratica, a Kimbanda com QU, exatamente, exatamente. Eu vou até entrar nesse detalhe, eu acho um detalhe bem interessante da gente adentrar também, quando a Kimbanda é praticada também pela Umbanda, tá? Eu vou entrar bem nesse detalhe também, para a gente poder saber as suas diferenças e as suas semelhanças também, combinado? Vamos para o próximo tema, então, tá?
Vamos falar um tema bem interessante também, tá? Que é um tema que o pessoal, quando ele acaba entrando no tempo, eles acabam tendo um pouco essa confusão, tá? E é uma confusão cultural, né? Que é a diferença do bem e do mal, tá? A Kimbanda, ela não se baseia pelo bem e pelo mal, tá? Porque a concepção de bem e mal foi uma concepção judaica cristã. E a Kimbanda não segue o cristianismo, tá? Então a Kimbanda não que ela não acredite em Cristo. Um quimbandeiro pode até acreditar, mas não é o que ele prega, tá? O bem e o mal, eles estão muito vinculados então ao cristianismo. Então a Kimbanda não possui esse aspecto de bem e mal. A Kimbanda ela possui um outro aspecto, que é um aspecto mais antigo, tá? Que é o aspecto de certo e errado. Combinados? É diferente. É bem e mal de certo e errado, tá? Então a gente até tem alguns itãs no candomblé que se falam assim, sobre Exu, né? Exu Orixá daí. É um pouco diferente, mas a gente acaba englobando também para o nosso culto, tá? Que Exu faz o bem fazendo o mal e faz o mal fazendo o bem. Entenderam? É mais ou menos assim. O Exu, ele tem essa vertente de cobrar o seu filho diretamente. Tem como cobrar os outros? Tem. Mas ele só vai cobrar se houver uma balança ali desfavorável, tá? Quando a gente tem essa balança desfavorável, é onde Exu entra, tá? Exu é literalmente a energia e a alma, digamos, que tá totalmente vinculada e totalmente dentro da balança, da justiça, tá? Então, como que eu posso falar que Exu tá cobrando alguém e isso é ser mal? Não, às vezes está cobrando alguém porque essa pessoa deve, né? Então ele está fazendo o certo, né? O errado é o que a gente faz para desfavorecer essa balança. Tudo que a gente desfavorece uma balança é o errado. E Exu vai cobrar isso, tá? Então Exu ele tá ligado ao certo e ao errado, não ao bem e o mal. Então essa é uma concepção que a gente ainda encontra muito na Umbanda, que a Umbanda ela tem esse vínculo cristão ainda, né? Ela tem ainda essa junção. Meu pequeno aqui tá no show. Ela tem essa mistura ainda com o cristianismo. Então tem essa questão de bem e mal, né? A Kimbanda ela não tem vínculo com isso não. A Kimbanda ela faz o certo ou o errado, simples assim. Não tem nem o que se discutir sobre isso, tá? Então isso é uma concepção, o certo e o errado é uma concepção de Exu e é uma concepção dos frequentadores e quimbandeiros em geral, tá? Então por isso que fala, o culto de Kimbanda é um culto que faz maldade. Não, o culto de Kimbanda não faz maldade, o culto de Kimbanda faz o certo, né, e pune o errado, simples assim. Se a balança está desfavorável, tá tudo ok para fazer. Se a balança tá equilibrada, não tem o que mexer, né? Então a Kimbanda se baseia muito nisso, tá? Outro assunto também bem interessante. Deixa eu abençoe, Jason. Tudo bom contigo, meu rei? Outro tema também bem interessante que eu vejo, que eu acabo entrando muito em embate na internet com outros, mais com pais de santo, né? Não com tatas de Kimbanda, não. Existe uma pergunta que se faz bem frequente para mim, que quando a pessoa começa a tentar entender qual que é a diferença da Umbanda para Kimbanda, sempre vem esse papo. Então o Exu da Umbanda ele é mais evoluído e o Exu da Kimbanda ele é menos evoluído, né? Sempre tem essa concepção, né? Porque a Umbanda acaba, algumas vertentes de Umbanda, né, acaba vinculando o Exu ao preto velho, né? Se não tiver o preto velho, o Exu não pode fazer nada. Sim, isso dentro da Umbanda, né? Dentro da Kimbanda não tem nada a ver. Não preciso do preto velho nem do caboclo para me autorizar alguma coisa do Exu, né? A Umbanda ela segue uma lei, a lei da Umbanda, e a Kimbanda segue as leis de Kimbanda, e ponto final. Não tem essa de um é mais evoluído, o outro é menos evoluído, né? A Kimbanda ela não acredita, não que ela não acredita, tá? Lembrando que eu tô falando dos fundamentos
da nossa casa, tá? Outra quimbanda pode pensar diferente. Aí é a explicação de cada um, tá? Mas a quimbanda em si, na sua grande maioria, tá? Ela não define Exus por Exu evoluído e Exu menos evoluído, Exu mais importante ou Exu menos importante, tá? A quimbanda não faz essa mescla. O que a quimbanda faz? Ela acredita muito, porque assim, como que funciona a divisão de Exu dentro da quimbanda? Em outros cultos a gente vê um Exu mais evoluído e um Exu menos evoluído, né? Tanto que se fala, o Exu evoluiu, ganhou uma capa branca, né? A gente vê em outros cultos. Na quimbanda isso não existe, tá? A gente acredita só em hierarquia de Exu. Isso existe dentro da Umbanda. Isso existe dentro da quimbanda. Hierarquia de Exu, não evolução de Exu. E essa hierarquia não demonstra que um Exu é melhor que o outro. Não. É tudo a mesma coisa, tá? Tanto que no nosso culto a gente sempre trata isso, sempre tenta explicar para o iniciado que essa relação de Exu ela é horizontal. Todos os Exus são horizontais, a um ao outro, tá? Mas claro que com a sua patente, a sua graduação um pouco maior, né? Mas quanto mais graduação a gente fala no culto, é mais grau de responsabilidade, tá? Não importância e não ser melhor ou pior que o outro, tá? Só para vocês poderem entender um pouquinho. Então, para a gente não existe Exu mais evoluído e Exu menos evoluído. Exu é Exu, e não tem essa diferenciação. Né? É uma diferenciação que foi criada mais como um ego, um alter ego para os sacerdotes de culto, tá? Que lidam com Exu também, do que uma verdade, sabe? Eu já presenciei algumas casas, um Exu de um piá que acabou de se iniciar, dando de dedo, às vezes, na cara de um Exu, de um pai de santo, e esse Exu do pai de santo ficou bem quieto ainda, né? Então ali a gente vê que essa questão evolutiva, e o Exu usando capa branca, né? Então essa questão evolutiva para quimbanda não existe, tá? O que existe é grau, combinados? Então é isso, tá? Se vocês conseguirem entender mais ou menos, pode me perguntar, tá? Então não existe Exu evoluído e Exu menos evoluído. Ah, mas o Exu de Umbanda é mais evoluído que o Exu de Quimbanda? Não, Exu é Exu, tá? Não tem essa diferença entre eles, combinado? Não existe. Vamos lá, eu já estava falando um pouquinho sobre isso e agora eu vou entrar bastante. Esquerda de Umbanda e Quimbanda, tá? Eu vejo que tem muito cliente que entra em contato comigo perguntando se eu realizo trabalhos de esquerda, né? Assim, ó, se eu praticasse Umbanda e tocasse Exu, sim, faria esquerda. Mas na Quimbanda não existe esquerda ou direita, tá? Existe uma vertente só, um culto só, tá? Não tem essa diferenciação de esquerda ou direita, a energia é mais divina de um lado, menos divina do outro. Não, é só você pensar, né? Num terreiro de Umbanda, geralmente, o Exu ele vem no final da gira para fazer o descarrego ou para resolver caso mesmo, né? Então, se a gente for comentar um pouco de utilidade, passou a gira inteira, passou uma gira de caboclo, passou uma gira de preto velho, tudo. E às vezes tem muito preto velho e muito caboclo que acaba falando, vai falar com o Exu no final da gira, né? Que o Exu vai resolver. Então aí é uma questão da gente também pensar, né? Se digamos, a direita ou a esquerda da Umbanda também tem essa condição, tá? Então vamos lá, esquerda de Umbanda e Quimbanda são coisas totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Acaba não entrando um pouco, porque assim, ó, como que entra essa concepção? Não é eu que criei, tá? Não fui eu que criei essa concepção, não. Essa concepção é uma concepção histórica, tá? Isso é matéria, isso é estudo. A esquerda da Umbanda, tá? Ela faz aquela questão de limpeza no final da gira, ela faz uma consulta, ela faz alguns trabalhos mais... Pode fazer pergunta assim, Érica. Pode fazer, fica à vontade. Ela acaba fazendo... esquerda de Umbanda ali que eu tava falando. Me distraí já. Pô, eu tenho um déficit de atenção, hein? Tem que tomar cuidado.
Se alguém ficar muito tempo olhando para mim aqui, eu já me distrai também. A esquerda de Umbanda, então, ela vem como a gira de Exu, né? A gira de Exu ali no final da gira, para fazer o descarrego do salão, para fazer o descarrego dos médiuns, né? Em tudo que aconteceu ali. Então ela tem uma conotação diferente. Ela realiza alguns trabalhos? Sim, ela realiza. Mas ela nunca pode esquecer que ela está vinculada às leis de Umbanda. E ponto final. Ah, mas aquele Exu quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não. Se burlar as leis de Umbanda, não vai fazer, tá? A Quimbanda em si, ela já é um culto totalmente à parte. Ela tem suas características próprias, ela tem sua história própria, tá? É muito parecido o Exu que desce no terreiro de Umbanda com o Exu que desce no terreiro de Quimbanda? É parecido, porque Exu é Exu, tá? Agora, o fundamento, o que esse Exu de Quimbanda ele passa, os graus que ele vai tomar, isso daí é diferente, tá? As liberdades que ele vai ter no culto é diferente do culto da Umbanda, tá? Claro que eu conheço que tem muita gira de Umbanda que dá corte para Exu, que trata Exu como a gente trata na Quimbanda, né? Mas quando a gente fala de esquerda de Umbanda, é diferente de Quimbanda, tá? A Quimbanda, então, ela se tornou um culto totalmente à parte, um culto totalmente próprio, onde ele tem a sua história, como eu falei, tem o seu fundamento, o Exu tem alguma liberdade que o Exu de Umbanda acaba não tendo, né? E assim por diante. E tem muito mais especificação e fundamento também que diferencia muito esses Exus, né? Então tá aí mais ou menos as características, né? O Exu de Umbanda ele vai seguir o mal e o bem, né? Geralmente, não é regra também, tá, meu povo? E o Exu de Quimbanda segue o certo e o errado, né? Por isso que ele acaba tendo uma liberdade um pouco maior. Putz, mas dá pra tocar Umbanda com Quimbanda depois? O cara é iniciado na Umbanda, feito na Umbanda e depois ele foi feito na Quimbanda. Dá sim, tá? É só saber que um culto não pode cutucar o outro, tá? Um culto não pode burlar o outro, né? Geralmente aconteceu de eu fazer filhos assim, que tocam Umbanda e depois tocam Quimbanda, então eu sempre peço o seguinte: terminou a gira de Umbanda, encerra a gira de Umbanda e aí abre a gira de Quimbanda para tocar outra vertente, né? Se for chão separado, melhor ainda se for chão separado, não misturar o chão, tá? Então, mais ou menos isso. Então, um culto dá para englobar o outro? Dá. Mas qual que é a diferença maior? Que o culto de Quimbanda, ele é um culto iniciático, tá? Você entra para um tempo de Quimbanda para se iniciar, para depois tocar tua magia, tocar teu feitiço em outro lugar, tá? Então, isso que acontece. Deus te abençoe, Pai Clodoaldo. Tudo bom contigo? Ó, esse cara aí que me fez despertar para esse mundo aqui, ó. Pai Clodoaldo. Vamos dar continuidade aqui, meu povo, senão a live vai ficar muito longa. Eu sei, eu vou responder as perguntas mais no final, tá, meu povo? Se você puder, ir selecionando aqui as perguntas. O computador tá travando bastante. Outra coisa, pode virar. Outra coisa também, tá? Que o pessoal vem muito me procurar por causa disso, tá? Eu acredito que até uns 95% do pessoal que me procura é muito por conta desse tipo de trabalho. A maioria já deve ter um pouco de noção do que é, né? É o ritual de amarração ou adoçamento, tá? Eu vou explanar um pouquinho mais para responder os clientes que perguntaram sobre isso, tá? Eu vou ser bem sincero, eu sou bem drástico em relação a isso. Eu tenho amizades com outros tatas de Quimbanda de outros estados, porque aqui em Curitiba a gente não tem muito Quimbanda independente, né? Eu acho que o nosso templo ali é um dos únicos que toca Quimbanda independente, né? Sem ter nenhum outro culto vinculado, nem Umbanda, nem Candomblé vinculado, né? Então os cultos de Quimbanda independente acabam sendo encontrados muito em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Sul, sim, também tem um pouco, eles acabam, como eles têm essa raiz muito grande no batuque, né, que é o candomblé que a gente conhece, então eles não têm como desacreditar no santo deles,
para tocar simplesmente virou para Exu, então o santo deixa de existir. Não, o santo vai continuar existindo para eles, né? Então, se você tem a tua fé já enraizada no orixá, ou no inquice, ou no vodunce, você vai tocar quimbanda acreditando na mesma coisa, né? Então não tem como diferenciar isso, tá? Vamos falar um pouquinho então de amarração, tá? Amarração é um tema bem complexo, tá? É um tema que eu vou ser bem sincero pra vocês, é até caso de polícia, isso daí. De tanto charlatão que tem no meio realizando esse tipo de ritual, tá? É errado fazer esse tipo de ritual? Não, não é errado, tá? Por isso que cada sacerdote tem seu oráculo para saber se pode fazer esse trabalho ou não, se é caso de fazer, se é certo fazer, né? Questão de certo ou errado. Se a balança está desfavorável a esse término de relacionamento. Então é isso que acontece, tá? Então cada um faz o que quiser. Sabe fazer a magia de amarração? Faz, pô. Promete cada um, né? Eu faço, eu realizo, tá? Então, por isso que eu falei, a maioria das pessoas que vêm procurar o templo é muito por causa disso. Que são pessoas, geralmente, que já gastaram, tá? Que já gastaram em outros lugares, com cartomante, né? E não teve o resultado devido, né? Isso acontece, é muito comum, né? O que nós como sacerdotes, a gente tem que saber é o seguinte, que quando a gente pega um cliente com um caso desse, tá? Eu não posso garantir 100% desse trabalho. Por mais que às vezes eu sei que nesse caso eu vou conseguir 100%, que essa pessoa vai voltar para outra, tá? Mas eu não posso afirmar isso, né? Eu não posso falar para a pessoa assim que é 100% garantido esse trabalho, tá? Isso é antiético, é feio, tá? É charlatanismo, é crime, não pode, tá? Você não pode dar 100%. A gente mexe com espiritualidade, né? Espiritualidade, ela tem sua concepção própria. O que a gente consegue influenciar pela magia para acontecer aquilo. E pode ser ainda que se a pessoa não tiver positiva para aquele trabalho, não vai dar efeito, não vai. É que nem aquele velho papo falando que, vou fazer macumba para te destruir, né? Só pega a macumba que destrói se a pessoa né, a vítima tiver positiva para receber esse ataque, né? Eu tô positivo para receber esse ataque, então vai pegar em mim. Agora eu não tô positivo, pode mandar, fica à vontade, né? Então eu falo muito isso para as pessoas. Tem muita gente que fala, não, nada a ver, isso pega o cacete, tá? Nesse ponto eu sou realmente radical. Não pega nada. A pessoa tem que estar positiva para isso, tá? Positiva para isso. Vamos lá. O que a amarração faz? A amarração vai prender a pessoa a mim, a pessoa vai vir de 4, aquele que 7 dias tá vindo de 4 aqui na minha casa, me procurando. Não funciona assim não. Vamos falar a realidade, tá? A realidade da amarração é o seguinte, né? Só dá certo a amarração para pessoas com caminhos convergentes. Isso eu sempre falo, já fiz até um vídeo só sobre isso. Caminhos divergentes não dá resultado, tá? É gastar dinheiro à toa com macumba. É gastar dinheiro à toa, tá? Não dá resultado, tá? Então tem que estar com um caminho convergente esse casal. Senão seria fácil, Pode vir um cara aqui querendo amarrar Gisele Bündchen lá e dar resultado para ele, né? Por que não vai dar certo um trabalho desse? Porque são caminhos divergentes, né? O cara nem conhece ela pessoalmente, nunca teve nenhum contato, o destino deles não se cruza em nenhum momento, né? Não vai dar resultado, simples assim. Então a amarração ela vai, quando a gente pega um caso então convergente, tá? O caso está convergindo entre eles. A gente cria um laço temporal ali no caminho das duas pessoas, né? E esse lapso vai criar um encontro entre eles, tá? Isso daí eles vão se encontrar. Como que seria esse encontro? Pode ser o cara, por exemplo, tá fazendo para uma mulher e a pessoa que eu quero amarrar é um cara com ela, né? Eu crio esse lapso temporal ali, essa amarração temporal, tá? Ele vai sentir necessidade de conversar com a pessoa para tentar ou resolver ou conversar para ver o que vão se acertar. É o que eu sempre falo para os clientes. Não adianta chegar nesse momento e você tratar a pessoa que nem cocô depois. Não vai dar resultado, tá? Não vai dar resultado. Então o que a gente tem que fazer?
deu esse encontro entre as duas pessoas ali, tá? Tem que aproveitar esse momento, tá? Tem que aproveitar esse momento. Aqui, ó. Tem que aproveitar esse momento, tá? Não adianta, senão não vai dar efeito. Não vai dar efeito, tá? Ah, mas é amarração definitiva. Gente, assim, ó, se você faz amarração definitiva, me convide para participar do ritual. Eu quero ver o caso e analisar o caso de perto, tá? Quero analisar o caso de perto. Se for, eu faço um vídeo aqui só elogiando esse sacerdote, tá? Porque isso não existe. Isso é papo para tirar dinheiro do povo, tá? É papo para tirar dinheiro do povo. Dá para você, vamos ser sinceros, dá para você ganhar dinheiro honestamente com o culto? Dá sim. Dá para ganhar muito dinheiro com o culto honestamente, tá? Sendo sincero com as pessoas, não querendo agarrar o primeiro que aparece. Combinado? Então é mais ou menos isso como funciona a amarração, tá? A amarração você vai conhecer por esse nome, você vai ter um outro nome que chama adoçamento, tá? Resumindo a história para vocês, vai realizar esse tipo de trabalho, tem que ter ética, tá? Tendo ética, dá o resultado que for necessário, tá? Vamos lá, sobre Quimbanda agora, tá? Só sobre Quimbanda. Como que faz parte, pai? Como que eu entro pro templo? Tata, como que eu entro pro templo? Eu quero participar da Quimbanda, quero ser de Quimbanda, tá? Vamos lá. É diferente da Umbanda, tá? A Umbanda você vai por uma gira aberta, tá? Que tá lá, você gosta daquilo e pede para participar, tá? A Quimbanda é diferente. A Quimbanda você tem que ser convidado para participar do culto, tá? O mesmo culto aberto, você tem que ser convidado para participar. E os donos da casa, que seriam os Exus da casa, tem que convidar essa pessoa, tá? Eles vão convidar para participar. Então, eu quero participar, pai. Mas se o Exu não aceitar ou não querer, não vai entrar. Não vai entrar. Ah, mas é perseguição contra mim. Não é. O Exu tem o seu porquê. A gente não consegue entender muito o porquê do espiritual, mas o espiritual age sozinho, né? O espiritual não é um ser burro. O espiritual é muito mais inteligente que a gente, né? Então eles sabem o porquê. Então eles convidam quem eles querem e não convidam também quem eles querem, tá? Só para ficar bem claro isso, que tem um monte de gente me perguntando no privado como faz para participar. Teve gente até que entrou em contato comigo falando que no outro dia já queria abrir uma casa no Rio de Janeiro com o nome do meu templo também, para ser uma segunda sede do meu templo. Gente, eu nem conheço essa pessoa, né? Ah, mas eu sou muito poderoso, né, magisticamente, né? Eu tô nem aí se você é poderoso ou não, tá? Eu tô nem aí, porque para mim o poder é uma forma de conhecimento. Você tem que estudar e saber o que você tá fazendo. Claro que tem a inteligência ali, a racionalidade, né? A inteligência é o que você estuda muito, mas você precisa ter prática. Se você não tiver prática, você vai ser um grande merda, né? Eu vou ser bem sincero, antigamente eu era muito ligado à teoria, muita teoria, né? Quando eu comecei a ir para a prática, né? Eu vi um outro mundo, um mundo totalmente diferente do que eu já tinha visto, né? E aí eu conheci Quimbanda mesmo, conheci Quimbanda de verdade, né? Já tinha tido contato já com alguns cultos de Umbanda que são bem parecidos com Quimbanda mesmo, são parecidos não, são exatamente iguais a Quimbanda, né? Mas para mim me aprofundar sobre o culto, aprofundar historicamente, né? Ganhar o chicote de Quimbanda, passar por tudo, eu sofri, ralei pra caramba, tá? Porque eu tinha uma racionalidade sobre as coisas e eu descobri que não era tudo aquilo, tá? E a coisa era mais perigosa do que parecia, né? Que no começo a gente vai só por entusiasmo, né? Depois a gente vê a bucha que tá levando, né? Então isso é muito comum, tá? Então, como fazer parte do culto? Tem que ser convidado, tá? Sendo convidado, você vai receber um novo convite para entrar no culto, tá? Então é simples assim, que se entra na Quimbanda, tá? É um culto muito mais fechado, por isso que foi um culto muito marginalizado, né? Porque é um culto é muito parecido com a maçonaria. Na maçonaria você simplesmente não bate lá na porta da maçonaria e fala eu quero ser maçom. E eles vão deixar você entrar, você vai passar pela iniciação? Não,
Não funciona dessa forma, não. Tá? Você tem que ser convidado, tem um grande mestre, ele tem que te conhecer e assim por diante, tá? Então eu tenho pessoas na minha família que são maçons, né? Então só entra se for convidado, só entra se for convidado. Só vai participar de uma reunião deles se for convidado. A Quimbanda é igual. A Quimbanda é um culto totalmente fechado, totalmente fechado. O que é aberto? Consulta particular. É a única coisa que é aberta, né? De resto é extremamente fechado, né? Vamos falar um pouco de magia universal, tá? Pra gente não se estender muito, tá? A Quimbanda Xambala se baseia 100% em magia universal, tá? Pai, mas o que é magia universal, tá? Dentro da magia universal a gente tem algumas magias. A gente tem a magia do caos, a gente tem a magia agoética, a gente tem vários tipos de magia, tá? Vários tipos de magia. A magia universal é uma delas, tá? Então a Quimbanda Xambala se baseia não, ela pratica ali. Tem as suas raízes que praticam goética, tá? Tem as suas raízes que praticam goética e magia do caos, mas principalmente todas que se denominam Xambá vão mexer com o quê? Magia universal, tá? E essa é a coisa mais que tem que estudar muito dentro do culto, tá? Não é um culto que simplesmente assim, eu vou frequentar, eu vou e deixar acontecer a coisa. Não funciona dessa forma. O culto não é tão sentimental assim, não. O culto é um culto muito de estudo, tá? Tem que estudar bastante, tem que ler muito livro, tá? Eu até passei para alguns, eu tenho um drive de livros, tá? Que pega tudo. Eu tenho um drive, nesse drive tem até Umbanda, tem angiologia, tem goética, tem o que você imaginar, bruxaria tradicional, bruxaria wicca e assim por diante, tá? Então tem que ler de tudo, tem que ler de tudo. A magia universal se baseia nisso. Não interessa da onde que veio essa magia. Se você souber praticar e tiver competência para praticar ela, você tem que praticar. E ponto final, né? Então a magia universal ela tem seus pontos já totalmente particulares, né? É uma magia com resultado muito grande, né? Muito grande. Por isso que tem muita gente, às vezes, acaba saindo de outro culto, né? Fala, pô, mas fiquei a vida inteira lá e não consegui o que eu queria, né? Cheguei na Quimbanda e consegui. Isso acontece muito, tá? Não tô gabando do culto, não, porque não sou eu que tenho tempo de Quimbanda no Brasil, não. Tem um monte de sacerdote, tá? Então, por conta da magia universal, tá? É uma magia diretamente ligada ao elemento, a gente cutuca a magia do caos e ao todo a gente pratica a magia universal, tá? É uma magia bem teórica, mas quando a gente passa ela para a prática é complicado, porque a gente tem que ter um pouco o que eu falo para o povo, que é um feeling ali que você tem que ter, tá? De algum elemento ou outro que você vai tirar ou colocar, né? Ele é uma magia que toda magia que você faz, você tem que criar a sua própria característica dessa magia, tá? Você tem que ter a tua identidade naquela magia ali, tá? Para você poder ativar isso dentro de você. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz o seguinte, que existe, todo mundo já deve saber o que é o microcosmo e o macrocosmo, né? A magia universal, ela tem que ter a sua característica, então ela tem que cutucar o microcosmo, que é o seu próprio universo, né? Então aquela magia que você está realizando ali naquele momento, ela tem que ter suas características, ela tem que ter relação do microcosmo, né, teu, então ela tem que ser um universo próprio seu, para você poder alcançar o macrocosmo, né? Que é o cosmo maior, que é onde a gente cutuca a magia universal, né? E essa magia ela vai para o universo e já te dá uma resposta, né? As respostas são bem rápidas mesmo. É impressionante. Na verdade, eu me apaixonei muito pelo culto, pela velocidade que essa magia acontece, né? Até então eu lidava com a religião muito pela fé, né? Eu esperava acontecer por causa da fé. Quando eu vi o resultado que essa magia proporcionava, e o que ela proporcionava foi chocante, né? Tentando reconectar. Pessoal, acho que caiu aí, tá? Mas acho que já voltou normal. Voltou normal? Voltou normal? Rezinho? Voltou normal? Tá. Vamos seguindo então. Então é isso. Então quando a gente primeiro lida com o microcosmo para depois tocar o macrocosmo. Então tem que ter identidade daquele feiticeiro,
né? Tem que ter identidade dele, não adianta seguir uma receita de bolo, né? Chegar ali, todas as magias estão aqui, ó, leia, pode ler. Não é desse jeito, né? Não vai acontecer desse jeito, né? Então tem que ter essa característica própria, tem que ter essa identidade do feiticeiro que vai estar fazendo aquela magia ali, tá? Tem que ter identidade. Então não adianta você pegar uma receita de alguém e fazer que o resultado não vai dar certo, né? Então você tem que pôr o teu toque, né? A tua identidade ali dentro, tá? Bem-vindo para Angels. Saudade, meu rei. Vamos lá. Outra também pergunta que me fizeram. Mas na Quimbanda tem batismo? Tá. O batismo, ele é uma concepção muito cristã, tá? O termo batismo, tá? Então, na Quimbanda, não, a gente não tem batismo, o que a gente tem é iniciação, tá? Algumas iniciações específicas. Tem como que nem o batismo de criança. Existe isso dentro da Quimbanda? Existe, tá? Mas a gente já chama de uma iniciação, uma pré-iniciação, tá? Onde a gente vai apresentar essa criança pro povo da morte, né? Pro povo de Egum. Pro povo de rua, principalmente, tá? Então, por isso que a gente não intitula de batismo, por ser uma concepção cristã, tá? Outra coisa também bem rápida que eu vou falar, mas é satanismo que você segue? Não, não é satanismo, tá? Tem diferença, tá? Satanismo é uma coisa, Quimbanda é outra, tá? Quimbanda luciferiana é uma, Quimbanda Xambá é outra, Quimbanda Malê é outra, Quimbanda Mussurufim é outra e assim por diante, tá? Cada uma é uma característica. A nossa Quimbanda, eu lido muito com a crença paganista, tá? Então eu não sou muito ligado à demonologia, tá? Por mais que eu tenha conhecimento de goética, estudei pra caramba o lance da goética, mas não é algo que eu pratico sempre não, só quando tem algum rito de pacto, né? Daí tem que usar goética. Agora, de resto, não. De resto, a gente usa o paganismo, tá? Então, é uma quimbanda muito mais pagã. Aqui eu sigo, tá? Não a Xambá. A Xambá tem essa questão com a goética muito forte. Mas aqui eu sigo é mais paganista, tá? Saber entender os deuses antigos, saber o que eles representavam para aquela cultura, né? E cultuar eles também, né? E a gente vê um resultado muito grande desses deuses antigos. Vamos pro próximo assunto aqui. Tá, culto aos ancestrais, tá? A Quimbanda é um culto aos ancestrais, combinado? Pô, pai, mas a Umbanda também é um culto aos ancestrais. Sim, exato, a Quimbanda também pratica isso. Na Quimbanda você pode ter preto velho e caboclo? Sim, pode, tá? Só que a gente tem preto velhos e caboclos um pouco diferentes, né? Que são os pretos velhos quimbandeiros e os caboclos quimbandeiros, tá? Então nosso culto não se baseia só 100% em Exu e Pombogira, tá? Também se baseia em caboclo e preto velho quimbandeiro, tá? Eu tenho um preto velho quimbandeiro também que vem para fazer algum feitiço em gira, quando eu tô com alguma demanda na casa, alguma coisa tentando entrar na casa, onde ele vem e já intercepta aquilo, e aquilo não dá continuidade, né? Então sim, é um culto ancestral, onde a gente tem essas características também parecidas com a da Umbanda, que é o culto de caboclo, o culto de preto velho, tá? E aliado com o culto ao povo de rua, né? Então eu não diferencio. Então numa gira eu posso ter um preto velho quimbandeiro, como um Exu, como um caboclo incorporado, né? Claro que eles podem mudar um pouco a roupagem deles, né? A roupagem fluídica deles pode mudar sim, pode ficar mais parecido com o Exu, ou podem ficar mais parecido com o caboclo, aí o problema é de cada espírito, né? E a interpretação que a mente dessa pessoa vai fazer sobre esse espírito também, tá? Meu povo, então, sobre os temas que eu queria falar, eu já falei, tá? Eu não quero estender muito essa live, deixa eu só ver o tempo aqui, que já tá quase 1 hora, tá? Eu não quero estender essa primeira live aqui. Eu fiz ela mais para abrir essas questões de vídeos que eu quero fazer. Quero ver se eu consigo fazer uma outra live também, pra gente falar sobre outros temas, se vocês forem mandando. Então, eu vou tentar agora selecionar algumas perguntas aqui, tá? Para ir respondendo. Mas não vou conseguir responder todas as perguntas, combinado? Por causa do tempo mesmo. Porque o pessoal que vai querer ver a live depois vai acabar não tendo paciência também para
ver inteira essa live, combinado? Eu vou selecionar agora aqui as perguntas e já vou respondendo, tá? Se quiserem mandando pergunta também, podem mandando aí já, que daí eu já deixo para a próxima live já. Cadê as perguntas? Tá, vou responder a primeira pergunta aqui da Letícia. Tem algo a ver a pombogira de ser primeiro que o Exu no médium? Ou não tem uma ordem? Exemplo, minha pombogira sempre vem primeiro e depois o Exu. Ele pode vir depois para descarregar, então? Então, Letícia, não tem uma ordem, tá? A ordem pode ser uma ordem muito mais que a casa pode impor, né? A casa às vezes pode impor que primeiro desça pombogira e depois Exu, ou primeiro Exu, depois pombogira. Aí é a questão de cada sacerdote, né? Mas não existe uma regra, não. O que existe é o que vai se manifestar em você, o que quer se manifestar em você e o que precisa se manifestar em você. E ponto final. Né? Não existe uma regra específica sobre isso, não. Essa regra pode ser uma regra mais do sacerdote querer organizar o seu culto, né? Seja ele Umbanda, seja ele Quimbanda, né? Mas uma regra espiritual para isso não existe, não. Tá? Espero ter respondido. Tem pergunta? Tem computadorzinho bom, só travando. Deixa eu ver a Letícia aqui. Então, Ari, eu vou falar sobre erva, sim, porque é um assunto bem interessante e o pessoal acaba não tendo muito conhecimento sobre isso. Tá achando que a quimbanda é mais... é mais infernal, assim, do que isso, né? Mas eu já vou explicar. Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Então, enquanto vou procurando outras perguntas aqui, eu vou responder essa, tá? Vou ser bem sincero para vocês. O culto de Quimbanda, ele se baseia muito na questão de erva, na questão natureza, tá? Ah, não, o culto de Quimbanda não tem nada a ver com a natureza. Não, tem muito a ver com a natureza, tá? Tudo que a gente faz é baseado na natureza. Se vai ter um rito, uma iniciação, vai ter erva, tá? E outra coisa também, a Quimbanda, ela tem um estudo muito específico de erva, tá? Um estudo bem acoplado com a ciência, tá? Lembrando que a Quimbanda ela é extremamente ligada à ciência, tá? Então, tudo que a Quimbanda ela acredita ou ela impõe, ela sempre tenta um aval científico junto, tá? Sempre tenta um aval científico junto, tá? Algum cientista, alguém focado naquela área do que aconteceu para poder explicar esse fenômeno, tá? Então, por isso que a Quimbanda ela é muito relação ao estudo, tá? Por conta disso. Então, a Quimbanda acaba estudando muito erva, tá? Muito erva. Como que estuda erva? Estuda principalmente com os antigos, né? Os antigos têm um conhecimento sobre erva muito grande, os índios têm um conhecimento de erva muito grande, né? Eu aposto que todo mundo já ouviu falar em rapé, né? Rapé é o pozinho que se faz da planta e sinala esse pó, né? Como uma purificação. A Quimbanda também faz uso disso, tá? Como a Quimbanda também pode fazer uso da ayahuasca. Quem não sabe que a ayahuasca é uma raiz, tá? Que ela é alucinógena e faz você ter esse transe com a tua ancestralidade, tá?
você conseguir se conectar a ela, tá? Então a quimbanda também faz uso da ayahuasca, combinado? Que nem já teve gente fazendo piadinha, né? Que a quimbanda faz uso da maconha. Não, não faz uso da maconha, tá? Por mais que a maconha é uma erva de Exu. Então a gente pode usar a maconha no assentamento, tá? Mas por conta das leis, do que pode e não pode, socialmente, então a gente evita de colocar também, tá? Evita não, a gente não coloca, já para não ter problema em relação a isso, tá? Então para o terreiro de quimbanda conseguir essa liberação da ayahuasca também tem que ter liberação nos órgãos, tem que comprovar a idoneidade do sacerdote, do templo, tá? E aí consegue fazer o uso da ayahuasca, tá? É um chá que ele é preparado uma vez por ano e distribuído, tá? Então você não pode ter ayahuasca dentro de casa e começar a fazer a roda desse chá, não pode, tá? Então a quimbanda é muito ligada à erva, então o estudo sobre a erva é muito intenso. Então são banhos específicos que se usa. Ah, eu tô com um problema disso. E na maioria das vezes, vou ser bem sincero, 80% dos casos, a gente consegue resolver eles por causa do banho, tá? No banho. Mas como assim? Eu tomo banho, não acontece nada. Sim, por isso que eu falei, eu estudo sobre a erva. Como extrair o máximo dessa erva, para que essa erva vai atuar dentro de você, né? Então, chá a gente já não usa muito não, tá? Porque é até uma recomendação dos órgãos de saúde, né? Porque o chá, ele acaba não tendo uma concentração específica, né? Daquele elemento ali, né? E às vezes o excesso daquele elemento pode mais te prejudicar do que te ajudar, né? Tanto que a gente vê muitos casos antigamente das benzedeiras, né? Que tinha casos de a mulher acabar abortando uma criança, nem saber que estava grávida, abortar uma criança por conta do chá que estava se usando, né? Então é melhor a gente não entrar nesse patamar muito de chá, né? Eu não entro, pelo menos. Quem quiser entrar aqui, entre, né? Claro que um chá de boldo, uma coisa assim, eu também uso, né? Mas agora chás bem específicos para alguma coisa, eu já prefiro não entrar muito em detalhe, né? Mas a quimbanda ela usa muito erva, tá? Muito erva. O estudo da erva dentro da quimbanda é muito intenso, mas é um estudo mais científico, tá? Não muito levado na fé. É mais científico para dar o resultado esperado para aquele cliente ou para aquele filho, tá? Espero ter respondido. Só estou selecionando aqui as perguntinhas. Tá, respondendo agora do Christian aqui. Pai, posso fazer entregas para Exu e Pombogira em cemitério? Se sim, quais os cuidados que devo ter? Gente, já para começar, se você vai entrar no cemitério, você tem que ter conhecimento de como você entra nesse cemitério, tá? Você tem que pensar o seguinte: ah, mas cemitério é um bom lugar. Eu concordo com você. Mas você já imaginou quantas pessoas já morreram lá? Pessoas boas, pessoas ruins, né? Pessoas que mataram alguém, pessoas que não mataram. Então a gente tem almas de todos os tipos lá dentro, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de entrar no cemitério. Tem que saber entrar no cemitério. No meu tempo, tá? Eu nunca vou pegar um consulente, falar um consulente, um cliente, falar assim, ó, pega essa velha e acenda lá no cemitério, tá? Eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque essa pessoa não sabe como entrar no cemitério. Às vezes ela vai para resolver um problema e ela vai sair com um problema maior ainda do cemitério. Rinite, meu povo. Não é coronavírus. Então ele acaba tendo um problema muito maior do que quando entrou no cemitério, né? Sai de lá com um monte de coisa nas costas, né? Então tem que saber entrar no cemitério. Então meu conselho é que não acenda, se você não tem conhecimento de entrar dentro do cemitério, não acenda a vela lá dentro, tá? Não acenda. De preferência, tá? Pra não dar problema mais tarde pra você. Espero ter respondido, meu querido. Respondendo o Robson agora, pai, qual a forma mais correta de se cultuar Exu dentro de casa, tá? Vamos lá. Isso é um assunto bem polêmico, tá? Em outras crenças, tá? Geralmente se fala que você não deve cultuar Exu dentro de casa. Cara, a gente é de quimbanda. Na verdade, Exu comanda a nossa casa, comanda a nossa vida,
né? Principalmente pra gente de Xambá, Exu comanda até a nossa cabeça, né? Então, se a gente tá dentro de casa, Exu vai estar dentro de casa. Então, pode se cultuar assim, tá? Então, meu conselho é o quê? Que acenda uma vela pro teu Exu num lugar seguro, tá? Dentro de casa. Coloque a bebida do teu Exu. Ah, não sei a bebida. Coloque um marafa ali, coloque uma pinga, tá? Desligou? Desligou a TV. Só você nessa. Então desliga pra mim, que eu tô respondendo. Desligou a TV ali. Não precisa nem ligar. Nem ligar mais. Senão a gente vai ter que entrar no... Deu certo. Então assim, ó, coloque lá a sua vela, coloque o copinho da bebida do teu Exu, coloque um copo de água, interessante, porque existe uma lei que fala da magia universal também, que outros cultos também pregam, que é aonde há água, há vida, tá? Então coloca um copinho de água ou uma quartinha, tá? Ah, vai fazer pro Exu uma quartinha sem asa, vai fazer pra Pombogira uma quartinha com asa, tá? Coloca água lá, uma velinha, bebida do teu Exu, coloca lá um charutinho, um cigarro, alguma coisa assim, tá? De preferência um charuto, tá? Não tanto o cigarro de antemão, assim. Então dá para cultuar dessa forma bem simples, tá? Agora, quando a pessoa leva esse assentamento para casa, a pessoa é iniciada no culto, leva para casa, aí ela já vai saber como tratar, já porque ela aprendeu isso na iniciação dela, né? Então espero ter respondido a tua pergunta, Robson. Vamos lá, vou responder a pergunta do Felipe Leonardo. Por favor, fala sobre os cortes, que é algo que sempre traz um preconceito das pessoas. E se puder, uma dúvida que tenho. A Quimbanda é livre para qualquer tipo de trabalho? Tá. Vamos lá pelo começo então. Os cortes, tá? Que é o abate religioso. O pessoal não tem muito conhecimento sobre isso, porque durante agora, mas atualmente, ali, em 100 anos para cá, isso daí começou a se tornar uma coisa abominável, né? Porque as outras religiões não praticam, principalmente o cristianismo hoje em dia não pratica, né? Olha que eu falei, hoje em dia, né? Se a gente pegar as raízes do cristianismo, existiam sim, tá? Então isso já vem, né? Putz, se for datar isso daí, 6 mil anos para lá, né? Coisa muito, muito antiga já, né? Sempre foi culturalmente agradar a Deus, né? Pelos cortes, pelo animal, né? Como que começou isso? Pô, eu tinha uma fazendinha lá, né? Tinha 2 gados, né? Tinha 2 boi lá, né? Eu tinha uma fé num Deus lá específico lá que eu queria que esse Deus me ajudasse na plantação, por exemplo. Então eu tenho 2 bois para comer, né? Então eu dou um para a divindade, para o Deus, né? E o outro fica comigo, né? Então eu tô dando para Deus aquilo que eu me alimento, né? Eu tô dando um alimento que eu me alimento todos os dias. Então é repartir, é aquela velha história, repartir o pão, né? É mais ou menos isso a conotação do corte, tá? O corte dentro da quimbanda, ele é muito parecido com o corte no candomblé, tá? O bicho não sofre, entenderam? Mas não tem como o bicho não sofrer. Não, tem sim, tá? Existe estudo sobre isso, como fazer esse desligamento do bicho antes, para ele não sofrer. Existem encantamentos que se fazem em cima desse bicho, que esse bicho às vezes acaba até se desligando antes do ritual, já, para que ele não sofra. Esse bicho ele é rezado, ele é orado, tá? Então quando ele é ofertado a essa divindade só vai colher mesmo o que a gente não vai consumir, que é o sangue, né? E esse bicho que ficar com a gente vai preparar ele para nos alimentar, alimentar minha comunidade de quimbanda, né? Então eu vou alimentar meus filhos, vou me alimentar, alimentar algum cliente que está precisando, alimentar alguém que bateu na minha porta com alguma necessidade, né? Que não tem um alimento na mesa. Então esse bicho, ele é usado para nos alimentar, tá? Pô, pai, mas por que então que não vai no açougue lá, não pega um bicho, né? Pede o sangue para os caras e coloca no Exu? Tá, vou explicar. Isso é uma dúvida também muito comum, tá? Por mais que para alguns vai parecer como um absurdo, mas é uma dúvida muito comum. Todo bicho que a gente sacrifica, tá? Por mais que eu não goste de usar essa palavra sacrifício, porque não é sacrifício nenhum,
Lembrando que sacrifício vem de sacro ofício, né? Serviço divino, né? Essa carne ela vai ser rezada antes. Esse sangue ele vai estar purificado para o que eu vou cortar para Exu. Então ela vai estar purificada para ele e automaticamente essa energia vem para o meu caminho, né? Então como que eu vou colocar um sangue, uma carne de um bicho que eu nem sei como que foi morto, né, dentro do açougue? Geralmente os bichos que são mortos dentro do açougue são em matadouros, né? São bichos que são torturados, né? Muitas vezes esses bichos acabam ficando, como eu posso explicar para vocês? Acabam ficando confinados a vida inteira, só tomando hormônio, né, para crescer. Então, que perspectiva que eu vou dar para o meu Exu para ele me devolver isso para minha vida, para o meu caminho? Literalmente nenhuma, eu não posso, né? Então eu prefiro pegar um bicho que foi criado livre, né? Quando ele vir, ele vai ter total respeito, ele vai se alimentar, ele vai tomar água, ele vai ser livre, né? E quando a gente for preparar o ritual, a gente faz várias rezas, pega o bicho com muito respeito, né? Então, basicamente é assim que se faz os procedimentos de corte dentro da quimbanda. É muito parecido com o jeito que o candomblé faz, tá? É bem parecido mesmo, não tem muita diferença, né? Claro que existe também os cortes que são só pelo elemento, que são para algum feitiço ou outro, mas mesmo assim a gente trata esse bicho com o maior respeito do mundo, tá? Para poder ter um resultado melhor também no trabalho. Se o bicho não quiser morrer, imagine que energia que ele vai dar para o meu trabalho, né? Meu consulente vai ficar esperando a vida inteira para o resultado do trabalho e não vai ter, entenderam? Então, Felipe, acho que essa primeira parte eu consegui responder para você. Então, aí você perguntou se a quimbanda é livre para praticar qualquer tipo de trabalho. Cara, qualquer tipo de trabalho não, tá? Você pode. Se você for um feiticeiro que a gente chama dentro do culto, que é um feiticeiro negro, né? Que é um feiticeiro que tá nem aí, né? Faz aborto, faz isso, faz aquilo. Aí é um problema teu. Quem vai colher depois é você, né? Agora, a quimbanda, ela tem o que não pode fazer de trabalho, é o que vai infringir na minha ética pessoal, tá? Por exemplo, a minha ética é o quê? Eu não faço trabalho de aborto, não faço. Tenho conhecimento porque eu aprendi, tá? Mas não faço e abomino quem faz esse tipo de trabalho, tá? Não gosto, nunca faria, tá? E nem usaria elementos ligados a isso nos meus assentamentos também, tá? Porque tem alguns assentamentos que acabam usando, por exemplo, feto, né? Eu não uso, eu acho um absurdo, eu acho que o pai de santo que usa esse tipo de elemento tem que ser preso, tá? Tem que ser preso, não pode usar isso. Então, assim, não é que a quimbanda não deixe você livre para as coisas, deixa o que vai da sua consciência, né? Se você acha que aquilo vai infringir a sua consciência, não faça, porque a gente não acredita no inferno, a gente acredita no inferno mental, tá? É a nossa mente que é contra a gente mesmo, né? E o quimbanda ele tem que aprender a dominar a mente, dominar o inconsciente dele, né? Se aquilo te tortura, por que você vai fazer aquilo, né? Então, primeiro se liberte das amarras, do véu social, o véu cultural, né? A quimbanda ela tá para tirar o véu da ignorância, né? Ela tá para tirar o véu da ignorância. Então, tanto que a quimbanda ela não se importa, tá? Já é uma coisa bem interessante que ela não se importa se outro terreiro gosta dela ou não gosta, o sacerdote quimbanda, né? Se outro terreiro gosta, outro não gosta, se outro quer desafiar ou não quer desafiar, ele tá pouco se lixando, tá? O quimbandeiro, ele pensa muito nele, tá? Eu sou um sacerdote, eu penso muito em mim, tá? Se eu tô confortável em fazer um trabalho específico, uma amarração, eu faço. Se eu não tiver confortável, eu não vou fazer, né? Porque depois a minha mente que vai me torturar, a minha mente que vai me levar pro inferno, né? Então, a quimbanda é livre para fazer tudo? Mas agora, as regras também que o teu Exu passar para você, são regras que você tem que seguir à risca, né? Vai que o teu Exu não permite que você faça trabalho de amarração, você nunca vai poder fazer, né? Você fez, está na miséria no outro dia, né? Não pode. Então vai depender muito, muito mesmo, né? Da tua condição como um feiticeiro de quimbanda, tá? Espero ter respondido, meu querido. Só isso? Pessoal, então acho que acabou as perguntas, tá?
Caso vocês tenham algumas perguntas a mais, podem deixar aqui na live mesmo, tá? Eu vou anotar, vou fazer uma próxima live. Se tiver muita pergunta, eu já faço uma próxima live só falando dessas perguntas novas, tá bom? Então a minha intenção com essa live é desmistificar a Quimbanda, tá? A Quimbanda ainda é cercada por muita gente ignorante, tá? Muita pessoa com uma sede de ser o revoltadinho, tá? O revoltadinho social. E não é. A Quimbanda é uma filosofia de vida. A Quimbanda é um conhecimento. A Quimbanda você mexe com coisas muito sérias, né? Eu não libero conhecimento a rodo assim, não, né? Porque pelo culto você pode fazer praticamente o que você quiser com uma outra pessoa. É como dar uma arma para uma criança, né? Tá errado? Não pode. Não pode. Então tem que ter merecimento, tem que ter caminho para isso, tá? Não é qualquer um que vai entrar no culto e já vai sair fazendo um monte de macumba, um monte de magia. Não vai. Vai ter que aprender, vai ter que me mostrar, né? Se tem ética para isso. Eu tive que mudar muito o meu comportamento, né? Quando eu comecei na Quimbanda, eu era de um jeito, hoje em dia eu consegui mudar totalmente. Pô, pai, mas pessoas não mudam sim, cara. Se você quiser colocar na tua mente e isso se tornar uma verdade, você conquista o que você quiser, tá? Meu povo, então acho que é basicamente isso, tá? Agradeço todo mundo que assistiu a live hoje. Eu já vou encerrar para não ficar muito tarde, tá? Caso alguém tenha mais uma perguntinha rápida ali, quiser mandar, fica à vontade. Então, basicamente isso, tá? Agradeço todo mundo que contribuiu, que assistiu. Agradeço a todos os pais de santo que estavam também online na live, tá? Os pais de santo de Umbanda, de Candomblé. Agradeço a todos. A minha tia também, que é mãe de santo, a mãe Carla, lá da Frapel. Agradeço a presença dela aqui também, tá? Então a gente, com o tempo, vamos fazendo algumas lives para tentar desmistificando isso, né? Porque hoje todo mundo tem uma concepção que a Quimbanda é uma linha de Umbanda, né? E não é mais. Hoje a Quimbanda ela é um culto separado. Então ela é um culto, ela deixou de ser uma linha de Umbanda para se tornar um culto, né? E isso já tinha lá atrás. Mas vamos entrar no mérito social que foi agora, tá? Não vamos discutir isso, não. Então então, basicamente isso, tá? Flavinho, também, pai Flávio, tá aí online, mandou agora. Eu que te agradeço, meu querido, por assistir até agora. Um beijão na mar. Beijão para todo mundo, que Exu abençoe o caminho de vocês, que essa semana seja uma semana próspera, cheia de atividade, por mais que a gente tá com esse problema agora, né, com o coronavírus. Ô, seu Raul, saudade, meu querido. Que saudade de você, meu rei. Vamos ter que marcar alguma coisa, hein? Então a gente está agora com esse lance do coronavírus. Eu acredito imensamente que isso é um aviso espiritual, né? É um aviso para a gente se alertar, né? Hoje a humanidade está fazendo o que ela quer e não funciona dessa forma. Quando a gente mexe com a natureza, eu falei até numa live. Ô, mãe Alane, sua bênção, minha rainha. Tudo bom com você? Eu te agradeço por estar online aí. Eu acredito muito que, assim, ó, isso até é uma concepção mais espírita, né? Qualquer ato que a gente comete, isso se materializa, né? Isso vai se materializar. Então eu faço um ato ruim, vai se materializar de alguma forma. Eu imagino prosperidade, isso vai se materializar um dia, né? Eu imagino saúde, isso vai se materializar, né? E a humanidade do jeito que tá, né? A humanidade podre do jeito que tá hoje em dia, né? Um mata quem quer, outro faz não sei o quê, todo mundo criando uma liberdade de expressão, uma liberdade de vida totalmente errada, né? Isso vai se materializar. E se vocês forem estudarem a natureza sempre criou condições para eliminar os mais fracos, né? E fortalecer os mais fortes, né? Isso se chama seleção natural, isso que está acontecendo hoje, né? Infelizmente, e por causa de algumas atitudes de algumas pessoas, né? Todos acabam colhendo junto, né? Então, por isso que eu sempre digo no culto, né? Errado jogar um papel para fora do carro. Mas todo mundo tá jogando, vou jogar também, né? Se você começar a mudar
né? Quem sabe a somatória de pessoas que vão mudando vai se criando um resultado, né? É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas é dessa forma que a quimbanda, a umbanda, o candomblé, o catolicismo, os protestantes, todos cresceram no meio, né? No meio religioso. Então é basicamente isso. Então vamos olhar essa coisa ruim que está acontecendo com a gente como uma coisa boa, né? Um lance para a gente ficar em casa, para a gente colocar nossas coisas em dia, né? Cuidar muito com a questão, o pensar no outro, né? O que é o pensar no outro? Ah, vou chegar na casa agora de todo mundo, né? Andei, viajei, vou entrar na casa de todo mundo. E não, você não vai poder mais fazer isso, você tem que pensar no próximo também, né? Tem pessoas que vão pegar a doença e vão sair totalmente normais. Tem outras pessoas que vão pegar a doença e não vai durar 7 dias, tá morto, né? Então a gente tem que pensar mais no coletivo, né? A quimbanda ela é muito individualista, tá? Vou ser bem sincero para vocês, a quimbanda ela é extremamente individualista. Eu penso muito em mim, mas o meu direito só termina quando começa o direito do próximo. Isso eu sempre falo para todo mundo, né? Então, o teu direito de você pensar em você vai até um ponto. Quando começar o direito do próximo, a gente não tem mais como avançar, né? E aí entra a palavra respeito, que eu acho mais importante hoje em dia, né? Que nem essa questão de intolerância religiosa, né? Isso daí é por quê? Porque a minha casa é a certa, a casa do fulano é errada. Então, essa briga vai ser uma briga eterna. Vai ser uma briga eterna. E simplesmente respeitar. Ah, ele faz algo que eu não concordo? Bom pra ele. Legal, então não faça. Se você não concorda, não faça. Faça o que você acha. Mas não precisa criticar, né? Então, a intolerância religiosa vem daí. Ô, Abel, meu querido, te abençoe, meu velho. Ô, Luísa. Imagina, eu que agradeço por estar online aí. Quero você lá no tempo, hein? Assis Volpe, Pai Beat estava acompanhando. Mandou um abraço a todos da casa. Abraço, Pai Beat. Saudades do senhor. Pai Lúcio também. Um grande pai de santo também de Umbanda aí de Curitiba. O Pai Clodoaldo também. Todos que estavam online aí, agradeço todo mundo, tá? Então vamos encerrando a live já. Então fiquem com essa ideia, né? Que eu acabei de falar agora. Então vamos tirar um bom proveito agora dessa situação que a gente está passando. Para quando isso passar, a gente conseguir se erguer rapidamente também, conseguir vencer qualquer obstáculo que venha a tentar nos prejudicar, né? Então é isso, meu povo. Um beijão para vocês. Lembrando, meu nome é Tata João, sou sacerdote do Templo de Quimbanda, Xubanzebu e Tranca-Rua. Um beijo para todo mundo. Te abençoe, Vitor.